Olá pessoal, tudo bem? Voltamos a falar hoje sobre um tema importantíssimo. Falarmos sobre nobres na Bíblia. Quem seriam os nobres? Seriam apenas aqueles que têm título de nobreza? Ou seriam pessoas ricas? De jeito nenhum. Biblicamente falando, os nobres no Novo Testamento são identificados no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos 10 e 11. Ali diz o seguinte: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, que havia lá em Bereia. Ora, estes moradores de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, com fome, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim conforme Paulo pregava. Você percebeu o título de nobreza no Novo Testamento, que é auferido para os cristãos que estudam a Bíblia todos os dias? Muitas pessoas hoje em dia deixam a religiosidade ao encargo de outros. Dizem que não tem tempo de estudarem a Bíblia. E aí, eventualmente, eles leem um versículo ou outro. Ou então recitam de cor, por exemplo, o Salmo 23, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É bonito, irmãos, mas não preenche o vazio existencial, o vazio espiritual, irmãos. Irmãs, é preciso estudarmos a Bíblia todos os dias. E estudá-la não é correndo um capítulo inteiro, lendo assim rapidamente como quem está correndo uma ginástica em uma prova. O estudo da Bíblia deve ser feito de forma pausada, lenta. É preferível você ler 4 ou 5 versículos num dia, mas entender o significado disso, do que ler 2, 3 ou 4 capítulos e não entender nada. Ou assim que você levanta da meditação, nem lembra mais o que leu. Leia poucos versículos, estude eles, entenda o significado e então sim, você será chamado nobre diante de Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm um falso entendimento da Bíblia. Você já percebeu que você chega em alguns lugares e tem uma Bíblia aberta? É bonito, muito bonito, é um símbolo bom. Mas de que adianta a Bíblia aberta lá, na estante, num vaso, em qualquer lugar, se a Bíblia não for lida, estudada por você, não tem significado algum. Oséias capítulo 4, verso 6, Deus adverte ao povo dizendo: O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento das coisas de Deus. É isso que nós precisamos hoje em dia, conhecer a Bíblia, estudá-la com avidez, com fome, com vontade de saber. Nós não podemos ir à Bíblia com o nosso preconceito, com ideia pré-concebida. Há muitas pessoas, por exemplo, que vão à igreja para enriquecer. E alguns espertalhões ensinam de que a pessoa que vai para a igreja vai enriquecer. Mentira deslavada. Jesus advertiu que até o fim dos tempos nós teríamos pobres na igreja e teríamos algumas pessoas abençoadas. É preciso descobrir causa e efeito. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Sim, estudá-la. Essa é a obrigação. Por isso que aqui em Atos capítulo 17, verso 10 e 11, o pessoal de Bereia foi chamado de nobre por Lucas, que registrou os Atos dos Apóstolos. Lucas, quando esteve naquela região, percebeu que o pessoal que morava em Bereia se tornou nobre na luz da palavra, porque eles estudavam todos os dias a Bíblia para ver se de fato o que Paulo e Silas e os demais pregavam tinha base bíblica. Irmãos, a fé cristã tem que estar embasada na Bíblia, unicamente na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, é crendice e não deveria ter lugar no mundo cristão. Deus está esperando todos nós tomarmos uma decisão de estudarmos a sua santa palavra. É por isso que em Atos 17 ainda tem o registro do seguinte, no verso 30. Ora, não levou Deus em consideração os tempos de ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Como eu vou me arrepender? Como eu vou escutar a advertência de Deus que quer me notificar? Como então isso pode ocorrer? Só de um jeito, estudando diariamente a Bíblia. Se nós não fizermos assim, seremos presa fácil do engano da mentira, de Satanás, de falsos pregadores, de falsos cristãos. Deus quer vitórias na nossa vida, mas só alcança vitória quem estudar a Bíblia todos os dias. Quem orar a Deus todos os dias, quem buscar comunhão com Deus todos os dias, quem for à igreja sempre, constantemente, ainda mais agora no tempo do fim, em que vimos as profecias se cumprindo rapidamente e o nosso julgamento se aproximando. Deus quer fazer de nós vencedores, mas antes de vencermos para a vida eterna, precisamos ser nobres, igual os de Bereia foram, estudando a palavra de Deus. Minha mensagem é essa: estude a Bíblia para buscar comunhão com Deus. Estude a Bíblia para buscar o conhecimento de Deus. Estude a Bíblia para você achar a porta estreita. Estude a Bíblia para você não ser enganado por espertalhões que mercadejam da fé. Que Deus te abençoe, que te dê forças, mas que você tome a decisão de estudar todos os dias as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Esse é meu desejo, minha oração, em nome de Cristo. Amém. Amém.